Olá, ouvintes do podcast Café, Prosa e Saúde. Estamos aqui em mais um episódio, entendendo o estresse e a ansiedade na infância e na adolescência. Eu me chamo Emily Santiago e sou acadêmica do 5º período da Faculdade UniRV de Medicina no campus Lusiânia. Meu nome é Carol, eu também sou estudante de Medicina do 5º período da UniRV de Lusiânia. Estamos aqui hoje com uma convidada super especial, a professora Geise, que foi a pioneira e a primeira a ser entrevistada, e hoje é uma honra tê-la aqui novamente. Antes, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas nas suas redes sociais, além de seguir o link aqui que tem o nosso Instagram. É um prazer estar aqui com vocês novamente, obrigada pelo convite. Então, vou me apresentar, né? Eu sou Geisa, sou professora da UniRV, né? Então, a nossa relação é também das salas de aula. Além de ser professora da UniRV, eu sou psicóloga clínica, né? Sou mestre em ensino, então a gente já tem um longo tempo aí nessa jornada da psicologia. Agora eu queria dar início às perguntas do nosso podcast, né? E eu queria que a senhora esclarecesse para a gente o conceito de estresse e ansiedade. Então, essa pergunta é importante para que a gente entenda o limite, né, do que é adoecimento relacionado a essas duas emoções, né? Então, o estresse, ele pode ser considerado uma reação natural do organismo, né? Então, frente a um desafio, frente a uma exigência importante, esse sujeito pode ter momentos de estresse, né? Esses momentos são picos hormonais, onde são reações importantes para que a gente reaja frente a alguns desafios, né? Então, são consideradas reações naturais. E a ansiedade, ela também faz parte das nossas emoções naturais, né? Tanto que tem a ansiedade que a gente pode considerar uma ansiedade saudável, por exemplo, aquela que antecede a fazer alguma coisa importante, né? Aquela euforia por antecipação, né? Que antecede uma viagem, que antecede o primeiro dia de aula, né? O nosso aniversário, né? Então, essa euforia, ela pode ser considerada uma emoção natural, como as outras. O que ocorre com o estresse e com a ansiedade, que a gente passa a entender que são emoções que podem vir a desenvolver estados patológicos, é quando isso excede, ou seja, quando essas duas emoções, vamos chamar assim, extrapolam, né? Ou quando você tá com estresse por um longo período de tempo, ou ansioso demais sempre, em todos os espaços, em tudo que você vai fazer e por um longo período de tempo, né? E isso vai te atrapalhar a se desenvolver, né? Então isso é o que a gente vai entender como uma emoção patológica. Bom, a gente sabe que tem várias fases do desenvolvimento. E quais são as principais causas dessa ansiedade, do estresse na infância e na adolescência? Então, na infância a gente tem observado, né, que essas emoções que vão ir para esse campo mais patológico, vamos chamar assim, adoecido, é quando elas têm que passar por coisas muito difíceis por muito tempo, né? São expostas a fatores ansiogênicos por muito tempo. A gente pode pensar em alguns exemplos, né? Ser expostas a ambientes com muita violência, ou situações de separação, né? Separação dos pais, ou mudanças abruptas, por exemplo, ter que mudar de cidade, ficar longe dos amiguinhos, ou ter que se readaptar àquilo tudo que ele já era acostumado, podem ser fatores que podem desencadear essas situações. Já a ansiedade, né, ela tá também dentro ali, muito presente na adolescência, dentro desses picos de desenvolvimento, né? Então, esse desejo do adolescente de se integrar ao grupo, a pertencer a grupos, né? Então, isso pode ser momentos de ansiedade para a adolescência. Tá? Claro que a gente tem que observar isso num aspecto saudável, né? Tem a parte que essas emoções vão ser emoções consideradas saudáveis, e quando isso excede, extrapola, aí a gente entende que tem um problema de adoecimento ali. Entendi. E apesar disso ser muito comum, né,
é pouco discutida. A gente pensa mais que a ansiedade é mais em adultos, em pessoas mais velhas. E a gente esquece de ver isso nos jovens mesmo, né? E acaba que a gente tem uma dificuldade de reconhecer esse estresse. Por quê? Por que a senhora acha? Eu acredito que a gente tem deixado de observar as nossas crianças e os adolescentes, e especialmente a gente desconsidera muito o que a criança tem a dizer, né? Então a gente ainda tem o hábito de não entender que essa criança é um sujeito que sente, que pensa, né? Então a gente começa a falar coisas do tipo, tá querendo chamar atenção, ou, né, ou coisas dessa natureza que vão diminuir as emoções das crianças e dos adolescentes, né? Ou a birra é para chamar atenção, né? É porque o colega fez, né, esse tipo de atitude, então ele também tá fazendo. E aí a gente acaba não notando que isso podem ser sintomas graves, né? Então a ideia é sempre observar as crianças e o adolescente, né? Então, o que a gente tem que fazer é sempre estar próximo, né? Desejar conhecer essa criança, olhar para o desenvolvimento dela, o que está mudando, né? E ter atenção com esses sinais, né? Que são sinais importantes. Os sinais, a gente começa a perceber, por exemplo, redução no rendimento da escola, ou irritabilidade em excesso, choro em excesso, ou falas do tipo que representam desesperança, irritação, de forma muito constante e presente durante muito tempo, né? Fazia uma coisa que gostava muito, de repente não quer fazer mais, ou não quer estar disponível para a escola, por exemplo, né? Perto de ir para a escola, apresenta um outro sintoma, né? Tá doendo aqui, tá doendo ali. Quando você percebe que ele tá usando isso para não deixar claro que tipo de emoção ele tá sentindo. É muito comum que as crianças, especialmente as crianças pequenas, tenham dificuldade de nomear emoções e sentimentos, né? Então é também nossa responsabilidade enquanto adultos e cuidadores ajudar com que essa criança vá nomeando que emoção ele está sentindo, né? Para que a gente ajude ele a manifestar essas emoções e ir observando isso com mais clareza, para que ele possa dar espaço para que ele possa dizer sobre o que ele está sentindo e o que ele está pensando. Essa distância, né, que a senhora falou aí da família tem um impacto pela mudança social, né? Hoje em dia os pais eles estão mais ausentes dentro de casa e essas crianças acabam ficando muito ansiosas e acabam buscando um refúgio nas redes sociais, né? Hoje muito cedo já se insere telas para as crianças. E como isso tem afetado na infância e na adolescência esse excesso de informações e essa forma precoce desse acesso? Então, é muito importante a pergunta, porque assim, né? Primeiro que a adolescência e a infância são conceitos sociais, né? Então, são atravessados pelas mudanças em que a gente passa no ambiente em que a gente vive, né? São conceitos sociais. E é importante a gente entender que, enquanto sociedade, hoje, né? As tecnologias todas fazem parte da nossa vida. O que a gente tem percebido é que quanto mais cedo a gente expõe as crianças às redes sociais, ao excesso de tela de uma forma geral, mais ansiosas essas crianças têm ficado, né? Por quê? Porque, por exemplo, as redes sociais é um espaço de expectativas, né? Onde ali se apresenta um recorte da vida das pessoas, onde é tudo muito lindo, né? É tudo muito perfeito. Então, se a gente apresenta isso muito cedo, as exigências que essas crianças vão absorver são muito grandes. Não, então, ele quer ser ou ter aquilo que está sendo postado, né? Aquilo que ele está vendo como um padrão estético, como um padrão de desenvolvimento, como um padrão de rendimento, né? Então, as expectativas pelas curtidas, pelos likes, pelos compartilhamentos, acabam gerando muita ansiedade de performance. Então, o desejo de ser igual a todo mundo que está lá naquele recorte de uma vida social, né? E é importante a gente mostrar para as crianças que é só um recorte. É uma vitrine onde se colocam coisas que são lindas, perfeitas, mas a gente sabe que no duro a vida não é perfeita,
né? Então isso vai aumentando a expectativa dessas crianças e desses adolescentes. E por isso a ansiedade, ela permeia essa relação das redes sociais. Outro grande problema do excesso de tela, né, é como as crianças têm absorvido as informações. Então, se você pega uma criança que fica muitas horas no videogame ou assistindo aqueles vídeos curtos e rápidos, o que a gente tem percebido, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria já tem alertado, é que a gente tem produzido síndrome do pensamento acelerado. Né? Crianças com pensamento muito hiperativo, porque são acostumadas a receber informações e estímulos em um curto espaço de tempo. Né? E o que isso tem gerado? Uma dificuldade em aprender coisas que demandam muito tempo. Então pense você, se a gente é acostumado a receber um montão de coisa num curto espaço de tempo, como que essa criança vai conseguir ficar sentada na cadeira da escola por 50 minutos para assistir uma aula? A geração do imediatismo, né? Como que essa criança vai aprender uma fórmula de matemática onde ela tem que exercitar? Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a forma como a gente aprende, se desenvolve e cria os repertórios de emoção são atravessadas pelos estímulos. Né? Então, se você é uma criança que não aprendeu a esperar, que não aprendeu o tempo do desenvolvimento da aprendizagem, ela vai sim ter dificuldade, né? E ter grandes chances de produzir ansiedade, né? Enfim, e outros problemas que podem vir por conta disso. E eu também queria perguntar, né, falar na verdade, é que muitos pais, eles se sentem inseguros de lidar com o sofrimento de seus filhos. Outros, eles acham que os sentimentos de seus filhos são frescura. Você, como mãe, como que a senhora aconselha a conversa com os filhos? Ai, essa parte é difícil, né? É porque sempre que toca no lado pessoal é mais difícil, né? Claro que eu tenho todo um aparato profissional, mas isso não me dá garantia de ser uma mãe que não vai errar, né? O que eu tento exercitar com os meus filhos relacionados a isso? Primeiro, não dá para colocar eles numa bolha, né, e retirar tudo que é tecnológico, né? Porque na pergunta anterior a gente falou, por exemplo, dos problemas da tecnologia. Não dá para tirar tudo deles e colocar eles dentro de uma bolha, né? Então, eu sei que os meus filhos têm que ter acesso à tecnologia, têm que conhecer todas essas ferramentas que estão postas pra gente, mas o que eu tento fazer é equilibrar. Né? Então eu tento criar, e eu acho que isso é uma boa estratégia, criar rotina, né? Apresentar outras possibilidades, criar espaços em casa de acolhimento, para que eles se sintam livres para falar comigo o que estão pensando, né? O que estão desejando, para que eu possa ajudá-los nessa condução. Nós, pais e mães, a gente tem um papel muito importante que é fornecer instrumento para que eles sejam adultos saudáveis, né? Vai chegar um momento que essa jornada é com eles, né? Mas até lá eu tento ofertar a eles possibilidades de expressão, né? Então, escuta acolhedora, né? Ter disponibilidade emocional para essa criança, que é, por exemplo, quando ela quer te contar uma coisa que ela descobriu, você olhar nos olhos dessa criança e deixar que ela fale, que ela conte o que ela está pensando, ainda que a gente não tenha mais os mesmos interesses, né? Mas criar espaços de vínculo, espaço seguro, escuta acolhedora, sem muito julgamento daquilo que eles estão pensando, para que a gente possa conhecer os nossos filhos. Porque é importante a gente pensar o seguinte: da fase da criança para a fase da adolescência, essa transição e esse crescimento representa uma mudança nesse serzinho, né? Então chega um momento que você olha para ele e fala: você é assim, eu te conheço. Daqui a pouco você olha para ele e fala: não tô te conhecendo mais, o que tá acontecendo ali, né? Então a gente precisa estar disponível para conhecer esse ser que tá mudando também, né? E querer estar com ele, querer estar junto. Acho que não tem um plano perfeito, mas tem muita tentativa.
Na caderneta da criança, a gente tem os marcos do desenvolvimento. Então, a gente consegue saber ali até quando a criança precisa falar e começar uma intervenção. E falar sobre saúde mental não é só para adultos, Claro. é desde a infância. E como que conseguimos diferenciar o que é o marco do desenvolvimento normal em questão da saúde mental para essa criança do sinal de alerta? Então, é importante que a gente, né? E aí combina com a pergunta anterior, assim, é importante que a gente tenha intimidade com essa criança, né? Então, se você reconhece que tem um marco de desenvolvimento, e aí por isso os pediatras são tão importantes, né? Esse acompanhamento de saúde é muito importante. Mas para a saúde mental vai um pouco além disso, né? É olhar, por exemplo, como estão as notas, né? Porque as notas não representam só o rendimento acadêmico, elas também combinam aspectos emocionais. Se você tinha um filho que estava sempre ali em 9, de repente ele cai, poxa, será que está acontecendo? Será que ele está bem na escola? Ele chega feliz da escola? Então, a gente começa a ter nesses marcos de desenvolvimento algumas coisas muito importantes para serem observadas, né? E aí, combinar isso aos aspectos da sua intimidade com seu filho. Se você tem um filho que é mais tímido, isso não necessariamente é um problema, né? Desde que ele esteja se desenvolvendo, mesmo dentro da sua timidez. Então, o que a gente vai observar quando ele deixa de se desenvolver? Ou, para além disso, né? Porque se desenvolver não é só crescer, né? É aumentar um repertório de fala, é aumentar um repertório emocional, né? É elaborar de forma refinada como eu lido com as frustrações, com as grandes conquistas, com a exposição. Então, quando a gente começa a observar que isso não tá bem, né, começa a acender os sinais de alerta. E aí é hora de intervir. Se você não consegue, como pai e mãe, ter o repertório completo para intervir, sempre procurar ajuda profissional, né? Quando a gente observa que essa criança está sofrendo, né? Não quer se alimentar direito, por exemplo, tem choro excessivo, ou não quer mais ir para a escola, não quer fazer atividades de lazer, não quer brincar, né? Então, assim, uma criança que não está brincando, tem um sinal de alerta, porque brincar é parte fundamental da infância, né? Deixar de brincar na adolescência faz parte desse desenvolvimento? Faz. Mas quais são os interesses desse adolescente? Será que ele está só fechado no quarto? Estar só fechado no quarto não é saudável, né? E aí, portanto, começa a se acender esse sinal de alerta. Então, dentro desse desenvolvimento, qual é o peso e a estatura dessa criança? Qual seria o esperado para aquela fase? Tá muito acima, ganhou peso muito rápido, perdeu peso muito rápido, também são sinais de alerta. Eu percebo assim que na adolescência tem um estigma muito grande, né? Porque o adolescente ele já vira o aborrecente. E acredito que fica mais difícil de identificar esses sinais porque normaliza muitas coisas. Com certeza. Como a senhora falou, né? Não é saudável um adolescente estar trancado dentro do quarto, jogando muitas vezes. E aí não ficar atento a isso e não buscar ir atrás de saber, vai acabar sendo um adulto que lá na frente vai ter dificuldade de lidar ali no meio social. Com certeza, e é legal isso que você falou, Emily, porque às vezes a gente usa até nomes pejorativos para falar dos adolescentes, né? Falamos isso em casa para os filhos adolescentes ouvir. E o que isso vai causar? Uma distância. Quanto maior a distância, mais difícil é de resgatar. Então, minha orientação para os pais é deixar com que esse filho esteja sempre presente, esteja sempre próximo, né? Eu gosto de dar algumas dicas relacionadas a isso, por exemplo, né? É muito comum que os adolescentes gostem de um estilo de música que nós pais não gostamos, porque os conflitos geracionais, natural, né? E aí a gente acaba abominando o que eles estão fazendo e excluindo a possibilidade deles fazerem isso dentro de casa. E aí o que ele vai fazer? Fone de ouvido, né? E aí ele tá criando um mundo onde ele tá sempre sozinho.
Então, permita que ele escute uma música que ele gosta dentro da casa dele. Permita que ele escute a música que ele gosta indo no carro para a escola. É assim uma forma de você acessar o mundinho dele, né? Então, não feche todas as portas. Deixe que ele traga os colegas adolescentes para dentro da tua casa, né? Crie rituais e possibilidades para que ele esteja presente de fato e queira estar dentro da própria casa, né? Então, não é saudável um adolescente que come só no quarto, né? Que quer estar só no quarto, que está só jogando. A gente tem que tomar um cuidado também com a violência que está nas redes sociais, né? Será que a gente sabe o que o nosso filho está acessando? A gente toma tanto cuidado com as violências da rua, não deixar os nossos filhos ir na casa do estranho, né? Não andar sozinho na rua, porque sim, somos atravessados por questões sociais de violência. Mas será que a gente sabe o que eles estão fazendo no celular? Né? Será que a gente sabe quais sites eles acessam? Será que a gente sabe o que eles estão jogando? Então, é interessante que a gente cuida, mas a rede social é aberta, é livre. E aí ele tá com um monte de estranho dentro da sua própria casa, sem que você saiba. Então, os educadores e os profissionais da saúde, eles têm um papel fundamental na identificação precoce e no encaminhamento do estresse e da ansiedade. Como que esses profissionais eles podem atuar na prevenção da saúde mental desses jovens? Especialmente a escola tem um papel muito importante, né? Eu acho que não falei isso na apresentação, mas eu sou psicóloga escolar já há muito tempo, né? Atuo no IFG Campus Lusiânia, então tenho muito contato com essa realidade. Percebo que a escola tem um papel fundamental. A criança, e ainda mais o adolescente, passa muitas horas na escola, né? Uma escola que proporciona ambientes saudáveis é uma escola protetiva. E se ela é uma escola protetiva, ela está dando espaço para a saúde mental ser de qualidade, né? Construir espaços de saúde mental de qualidade. E aí, o contrário disso, infelizmente, acontece, né? A escola ela pode ser um ambiente não tão saudável se ela é um ambiente que circula muito bullying, né? Muita pressão relacionada à nota. Então, ela pode não ser um ambiente tão saudável. De forma geral, a escola, principalmente se a criança está indo feliz, se ela gosta de ir para a escola, se ela está feliz porque tem uma gincana, se ela está feliz porque tem uma aula de uma professora X que ela ama, se ela está feliz porque vai apresentar um trabalho, porque vai encontrar os coleguinhas, se ela acorda disposta, se ela veste o uniforme com orgulho, com satisfação, isso são sinais de que a escola é um ambiente protetivo de acolhimento, né? E aí os pais têm que ficar atentos a isso. Já os professores, eu acredito que os professores têm um papel muito importante na identificação dos problemas. Uma vez que eles estão ali todos os dias com essa criança ou com esse adolescente, eles acompanham de forma muito íntima como que essa criança está, né? Eles sabem o aluno que é mais bagunceiro, extrovertido, eles sabem o aluno que é mais caladinho, né? E aí, quando esse aluno tem uma mudança abrupta de comportamento, acende-se um sinal de alerta. E aí, a escola tem um papel muito importante no diálogo com as famílias. Então, essa escola que traz a família para dentro da escola, para diálogo, para informação, para levar informação, tem um papel muito importante no fator de proteção à saúde mental, né? Então, a escola pode e deve criar espaços para que essa criança se expresse. Teatro na escola, dança na escola, né? A própria interação com os professores são espaços de promoção de saúde mental com qualidade. Bom, a gente falando, né, da identificação, quando não identificado de forma precoce e nem tratado de forma precoce, né, a ansiedade e o estresse, eles podem se tornar transtornos mais sérios. E quais as estratégias que podem ser feitas para prevenir?
Tá, para prevenir, sempre pensar nos espaços de promoção de saúde mental, né? Então, como prevenir? Tudo isso que a gente falou antes, na verdade, são possibilidades de promoção de saúde mental. E sempre que a gente promove esses espaços de escuta, espaço de acolhimento, espaço de expressão, né, desses jovens e dessas crianças, são formas de prevenir. Quando já está instalado e vai para essa questão um pouco mais grave, a gente sabe que isso pode gerar transtornos generalizados de ansiedade, né? Depressão até em alguns casos. A gente pode pensar em transtornos alimentares também. Então são situações, fobias, pânico, né? São situações onde essa ansiedade ela pode exceder e ir para um espaço mais grave. Sempre que tiver nessa situação muito grave, a procura por atendimento especializado, né? Médicos, psicólogos, né, terapeutas, sempre pensando em profissionais capacitados, né? Profissionais formados em psicologia, médicos capacitados, psiquiatras, podem dar conta de dar um aparato bem importante para que isso seja tratado, né? Então, cada vez mais a gente tem tratamentos eficazes para esse tipo de situação, tá? E volto a dizer, né? As famílias e a escola têm um papel muito importante nos fatores de proteção e de promoção, tá? Então, famílias que possibilitam rituais de aproximação dessa criança, adultos que estão emocionalmente disponíveis para a criança, produz bem-estar e satisfação e chance maior de ter sujeitos saudáveis. A senhora vê que ainda há um bloqueio quando direciona o aluno, né? A escola direciona o aluno para o psicólogo com a família? Há esse bloqueio, porque muitas vezes a família fica... por que meu filho em casa não é assim? Você está chamando meu filho de doido, né? Porque ainda tem isso, né? De você encaminhar para psicólogo e psiquiatra porque você é doido. Sim. E a gente sabe que não é assim. Eu acho, Emily, então, que isso que a gente está fazendo aqui são para diminuir estigmas, levar informação para as pessoas, né? Levar informação de qualidade para as pessoas. Então, quanto mais essas pessoas forem informadas e tiverem informação que não, né? Psicólogo é um profissional de saúde mental, psiquiatra é um profissional para promover saúde mental, para cuidar da saúde mental, isso tem uma tendência a diminuir preconceito, né? Sim, isso ainda acontece. E aí também é papel da escola, né, dar essa informação do que o psicólogo faz, por que a gente está encaminhando. A gente não está encaminhando porque teu filho é um filho problema, não é isso. A gente está encaminhando porque a gente tem cuidado com a saúde do seu filho, porque a gente se preocupa com a saúde do filho. Então, quando a escola faz esse encaminhamento de forma instrutiva, levando informação, ajuda muito, mas sim, ainda existe muito preconceito relacionado a isso e por isso que o que a gente está fazendo aqui hoje é tão importante, que é levar informação, né? E dizer, todos nós devemos de alguma forma cuidar da saúde mental, né? Ela faz parte de quem a gente é todos os dias, né? A gente sabe também que o ambiente molda a gente, né? Com certeza. E como que a senhora acha que o ambiente, tanto da casa quanto escolar, influencia positivamente ou negativamente nos níveis de estresse e de ansiedade da criança, principalmente dela que está se descobrindo agora? Influencia totalmente, né? Da escola também, ou seja, os ambientes sociais que essa criança vai circular influenciam diretamente, né? Em como essa criança vai estar, né? Se a gente põe muita pressão, muita cobrança, cobrança de desempenho, cobrança de quem essa criança o que a gente espera, sempre com muita pressão, a gente está produzindo fatores ansiogênicos. E aí o que a gente vai esperar é uma criança ansiosa. Então, por isso que estruturar rotinas, casas mais tranquilas, ter rotina de sono, rotina para atividade física, porque a atividade física é extremamente importante na redução do estresse e da ansiedade, alimentação de qualidade, tudo isso é responsabilidade da casa, né? Dos pais, dos responsáveis. Quanto mais a gente cuida
dessas variáveis, mais chance a gente tem de produzir sujeitos saudáveis, né? E isso fazer parte da rotina. Então, diminuir o uso de telas, diminuir o uso de videogames em excesso, expor essa criança ao sol, a vitamina D, né? Então, todo esse cuidado pode trazer bem-estar e qualidade de vida. Infelizmente, nosso podcast chegou ao fim, mas eu queria agradecer muito pela senhora ter aceitado estar aqui com a gente hoje. A gente ficou muito feliz. E eu queria saber se a senhora queria deixar alguma palavra para os nossos ouvintes. Queria muito, especialmente aos pais, né? Eu acho que a mensagem é para os pais, para os cuidadores e para os educadores. A gente tem uma tendência a culpar os sujeitos, né, que estão passando por problemas de ordem de saúde mental. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é que não é só culpa das telas, não é culpa da rede social, não é culpa do próprio sujeito por fazer essas escolhas. A mensagem é para que a gente cuide e tenha atenção com as nossas crianças e os nossos adolescentes, para que a gente seja adultos mais disponíveis emocionalmente, para que a gente também saia das telas e a gente olhe para essa criança. Deseje estar com a tua criança, com o adolescente que te cerca, dê atenção para quem ele tem condições de produzir coisas muito lindas e você tem a possibilidade de aprender com a criança, a possibilidade de aprender com o adolescente, né? Então permita que isso aconteça, dê espaço para que essas crianças e adolescentes existam com qualidade de vida, com respeito e com acolhimento, sem muito julgamento, porque afinal de contas, às vezes a gente esquece, mas ainda que em um outro tempo, a gente também foi adolescente e criança, né? E eles ainda vivem aqui dentro da gente. É só a gente cuidar disso com um pouco mais de carinho, acolhimento e empatia. Acho que seria isso. Muito obrigada a todos que escutaram até aqui e não esqueça de abrir o link e seguir a nossa página no Instagram. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, e até a próxima.